Fala galera, fala pessoal, voltamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Não sei se você está fazendo médio, básico ou bacharel, mas seja bem-vindo. Espero que você tenha tomado notas, anotando tudo e paciência, porque não tem como você estudar, fazer um curso, uma academia, um seminário de teologia se você não tem paciência para estudar. Se você não tem paciência para sentar a bunda na cadeira e aprender. É paciência, caneta, anotando. Você, segundo pesquisa nos informa, e obviamente é uma veracidade, que você só vai se tornar um especialista no assunto quando você tem 10 mil horas de estudo numa determinada temática. Quando você tem 10 mil horas de estudo nessa determinada temática, aí você se torna expert no assunto. Portanto, paciência, estude e vamos lá, tá bom? Como eu disse, talvez você me viu pregando com mais expressão, com mais precisão, mas nós, como se trata de um curso bacharel livre em teologia, ou médio básico, dependendo da plataforma que você está estudando, de onde, nós estamos passo a passo, aplicando passo a passo o nosso curso, para você poder melhor compreender. Hoje eu quero trabalhar sobre a importância de estudar a palavra de Deus. Muito embora eu já fiz isso, eu já apliquei isso em outras situações, em outras aulas, mas eu quero aplicar aqui hoje mais uma vez, nessa nossa aula, sobre a importância de estudar a palavra de Deus. Vamos ver aqui. É vital que todo cristão saiba como estudar a Escritura Sagrada. O cristão deveria ser capaz de mergulhar profundamente na palavra de Deus para descobrir e extrair as insondáveis riquezas que a Bíblia contém. Então, todo estudante da Bíblia ele é um garimpeiro. Todo leitor da Bíblia ele é um artesão. Ele tem que ser um garimpeiro. Ele tem que ser um jardineiro teológico. E o jardineiro, você sabe que o jardineiro ele consegue começar a esculpir as árvores ali para ganhar o seu formato para ficar um belo jardim, um jardim inefável, um jardim agradável à vista. Então todo teólogo, todo estudante da Bíblia, todo biblista ou todo pregador, seminarista, professor teológico, ele tem que ser um eterno aprendiz e um eterno estudante da palavra de Deus. Ele tem que ser um garimpeiro das Sagradas Escrituras. John MacArthur diz que o Scott, um romancista e poeta inglês, e também um grande cristão, estava morrendo quando disse ao seu secretário: traga-me um livro. Seu secretário olhou para os milhares de livros em sua biblioteca e disse: Dr. Scott, qual deles? Ele respondeu: o livro, a Bíblia. O único livro que um homem moribundo, o único livro para um homem moribundo. Olha só, o Scott falou, quando ele estava morrendo, traga o livro. Qual livro? A Bíblia, que é o único livro para um homem moribundo. E John MacArthur acrescentaria: a Bíblia é o único livro, não só para o homem moribundo, é o único livro para o homem vivo. Pois é a palavra da vida, tanto quanto é a esperança na morte. A Bíblia ele é o livro não somente para o homem moribundo, mas é para o homem vivo. Todos nós somos extremamente dependentes daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não é somente um livro para um homem moribundo, mas para um homem vivo também. Segundo Silva, vai dizer que ler é um exercício muito importante. Aliás, a leitura deveria ser um hábito diário, independentemente de idade ou profissão que cada um ocupa. Para Silva, poucas práticas possuem tantos benefícios para o corpo e para a mente quanto pegar um bom livro, esquecer o mundo ao redor e devorá-lo numa leitura meditativa. Diz o especialista em comportamento humano que o hábito de ler provoca muitos resultados positivos, como a melhoria da saúde, potencialização da criatividade, exercício da reflexão, clareza na arte de comunicar o que se pensa. Se é assim no campo secular, imagine no campo
espiritual. Então a leitura ela vai trazer vários benefícios. Ela vai melhorar a tua linguagem, ela vai melhorar a tua escrita, ela vai melhorar o teu raciocínio, você vai pensar rápido. Então a leitura vai trazer inúmeros, vastos benefícios para o pregador, para o professor de teologia. Enfim, vamos ver o que diz aqui agora o Silva. Para aqueles que têm a Bíblia Sagrada como fonte de fé e ensino, o dever da leitura deveria ser quase uma doutrina, ao lado de outros imperativos, como a oração, a caridade e a evangelização. É claro, olha só, então a leitura ela é indispensável para o ser humano, ela é indispensável para qualquer pessoa que deseja ser o arauto de Deus, ser o pronunciador. Na verdade, eu entendo que a leitura ela deveria ser obrigatória para aquele que deseja, o episcopado para aquele que está, porque não tem como você só ensina o que você sabe. Nós falamos aí em aulas anteriores que o Espírito Santo não ensina ninguém, o Espírito Santo lembra daquilo que você sabe. Se você não sabe de nada, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Se você não lê, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Então, o altar é resultado daquilo que você plantou na sua biblioteca de leitura, de estudo ou de oração e de oração. Então, não adianta você querer colher no púlpito, no altar, aquilo que você não plantou, aquilo que você não investiu, aquilo que você não se preparou para estudar. E leitura, ler dói, ler um exercício, ler dá muito trabalho, mas não tem outro caminho para você angariar conhecimento se você não estudar. Portanto, e em especial a palavra de Deus, você precisa ler muito, você precisa ler a geografia de tudo o que aconteceu, você precisa ler a realidade da tua cidade. Por quê? Porque na leitura, você também vai ter que aprender a aplicar. Para você poder aplicar, você vai ter que saber como é que está a tua cidade, a tua sociedade, você vai ter que saber como é que está, quais são os fatos que estão acontecendo naquele momento. Então você é um transmissor de informação da palavra de Deus aplicado junto à realidade daquilo que está acontecendo. Mas não tem como aplicar a palavra de Deus, ou seja, a realidade, nem tampouco interpretar a palavra de Deus se você não estuda, se você não gasta hora ou investe horas de oração. Por que não é gastar horas de oração? É investimento, porque nem uma hora de oração, quer dizer, de leitura bíblica é gasto, mas é um investimento. Silva diz: é claro que muitos que se convertem ao cristianismo não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, o que de modo algum lhes inclui o corpo de Cristo. Tanto é assim que existem muitos fiéis de poucas letras que arrancaram lágrimas de um acadêmico ao testemunhar de forma simples como foram transformados pela palavra de Deus. E aqui vai aquilo que eu falei. O fato de você não estudar isso não significa que Deus não vai te usar. Vai te usar sim, só que de forma limitada. Isso não significa que Deus não vai falar aos doutores, vai falar sim aos doutores, só que de forma limitada, né? Então tem muitos doutores que são duros. Mas a presença de Deus, então nós costumamos muito que terceirizar a espiritualidade, sendo que nós podemos buscar, poxa, nós somos representantes de Deus, por que nós não vamos procurar ler bem, falar bem, ter uma boa, saber conjugar os verbos, falar as palavras na hora certa, na medida certa, com as pontualizações certas. Então, nós precisamos falar ao leigo, mas também nós precisamos falar ao doutor com forma desenvolta para que eles possam aceitar e, sobretudo, possamos ganhar também essa credibilidade como oradores, como arautos do rei. Inúmeros pseudo-líderes de organizações religiosas ditam regras absurdas sem mesmo consultar ou ter lido a Bíblia toda. Você acredita que muitos, infelizmente, muitos líderes, muitos pastores de igreja jamais leram a Bíblia toda? Isso aqui, eu fico pensando, poxa, como é que são pastores? Como é que é assim? Como é que eles se tornaram pastores sem passar por um seminário, por um estudo? Mas não precisa, mas você deixaria uma pessoa que não é dentista olhar sua boca? Uma pessoa que não entende eu não sei qual é o nome que se fala, eu não sei se é oftalmologista. Não é ele quem cuida do olho, é o oftalmologista, é? O oftalmologista,
Alguém que não entende disso, cuidar do teu olho? Por exemplo, tu chega lá em alguns camelôs da tua cidade, algumas lojas, e alguém vai dizer, vai receitar teu óculos sem entender? Você permitiria que algum cabeleireiro que nunca cortasse o cabelo, fizesse teu cabelo? Você permitiria que qualquer outra pessoa, um pedreiro fizesse, uma pessoa que não é pedreiro, que não tem experiência, fizesse tua casa? É interessante que para essas coisas você não aceitaria, né? Mas para pregar sobre a tua vida, para ministrar sobre a tua vida, você aceita qualquer pessoa que não passou por um seminário, que não passou por uma capacitação. Quando a pessoa se senta para aprender, ele paga o seminário e está dizendo, eu amo tanto a obra de Deus, eu amo tanto isso que eu vou me capacitar para poder ajudar as pessoas. Então, quando a pessoa não se capacita, ele não ama nem as pessoas e nem ama ele mesmo. Então, não tem como, para mim, eu fico pensando, puxa, é inadmissível. O pastor uma vez falou assim para mim, isso, meu negócio é Jesus, eu só prego sobre Jesus, e eu não prego sobre outro assunto, é só Jesus mesmo, eu só leio lá Jesus. Eu falei, rapaz, opa, legal, tudo bem. Mas se você não lê o Antigo Testamento, se você não lê toda a Bíblia como um todo, vai ficar incompleto. Você não vai entender, você vai pregar de forma limitada. Você não vai saber dizer o que quer dizer aquelas coisas. Muitos fatos, você não vai entender o porquê que Jesus veio. E algumas situações de Jesus, alguns comportamentos, bem como algumas palavras de Jesus, não vai ter sentido se você não estudar a Bíblia como um todo. Se você não estudar a Bíblia como um todo, sinto muito, você não ama Deus. Porque se você amasse a Deus, se ama a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, você vai estudá-la. Por quê? Porque automaticamente você vai amar o ministério que Deus te escolheu, te chamou para fazer, que é ministrar as boas novas. Para pregar as boas novas, você iria estudar, você iria buscar conhecimento para poder passar o teu ouvinte. Muitos, infelizmente, líderes desconhecem a divisão bíblica, sua composição, e nem mesmo sabem como a Bíblia surgiu. Eles que não, esses pseudo-líderes que não estudam, eles ditam regras extra-bíblicas de acordo com seus achismos para angariarem fiéis para a sua intocável organização. Líderes que não conhecem as Escrituras, mais cedo ou mais tarde, terão grandes perdas na sua vida ministerial. Quantos criam aí heresias? Quantos criam aí muitas bobagens aí pelo fato de não conhecerem as Sagradas Escrituras, pelo fato de não estudarem, pelo fato de não buscarem o conhecimento necessário para poder passar para a igreja? E detalhes, são muitos limitados. Interessante que eles falam, eu não gosto de pregar muito na minha igreja, não. Não, na verdade é porque você não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem como pregar na sua igreja. O Gilberto diz, não é de admirar haver tantos deles, muitos líderes frios e infrutíferos nas igrejas. Mais do que isso, espiritualmente, são anões raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos e iracundos. Sem crescimento espiritual, Deus não revela suas verdades profundas. Tudo isso vai se encontrar nas Escrituras. Como não os leem, como eles não estudam, eles não vão encontrar essas verdades e eles vão se tornar uns zumbis ministeriais, raquíticos na fé, com aquela sopa rala da palavra que eles estão tentando aplicar. Já disseram isso, muitos dizem que não é uma boa muralha, uma cerca que prende as ovelhas, mas é um bom pasto, um pasto suculento, é uma boa comida para as ovelhas. Se não tem um pasto suculento, não vai trazer um crescimento significativo e eles vão atrás de coisa boa. Porque, olha, infelizmente, eu sempre falo isso daqui, que as pessoas falam, muitas igrejas, tem igreja que eu olho, rapaz, será que eles nunca participaram de um culto? Tem gente que nunca vai aprender a dirigir um culto. E por quê? Porque eles falam, vamos chegar no melhor momento agora do culto, que é a palavra de Deus. Aí dão 15 minutos pro pregador. Aí canta 10 louvores, canta 20 louvores, em um departamento canta 3, 4 louvores. Pra que isso? Canta um louvor. Se passar o horário, não canta. Não canta. Para mim, se o culto é 2 horas, 1 hora é da palavra de Deus. Todo culto que dá 1 hora para a palavra de Deus é uma igreja que não respeita a palavra de Deus. Toda igreja que dá só 1/2 hora para a palavra de Deus
É uma igreja que não respeita a palavra de Deus, nem o Deus da palavra. Toda igreja que dá 15 minutos para o pregador, esse pastor precisa se converter. Esse pastor precisa se converter. A igreja tem que ter organização. Se Deus é a palavra, ele é o verbo encarnado, e ele não tem primazia, prioridade no culto para falar, então é uma igreja fadada ao fracasso. É uma igreja rala, é uma igreja raquítica na fé. É uma igreja, como diz Antônio Gilberto, que são anões na fé, que são raquíticos, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos e iracundos. Então não adianta ter uma igreja significativa, produtiva, espiritual, se não valoriza a palavra de Deus. E nós somos sedentos por isso, para ouvir uma palavra de fé, porque é a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que batiza, a palavra que dá esperança para o oprimido. Deus, eu já falei isso aqui várias vezes no curso, você já viu que Deus ama tanto a palavra dele que ele chama a si próprio de a palavra. Eu sou a palavra, sou o verbo encarnado. Então, se Deus deixou 66 livros na Bíblia para nós, foi porque ele quer se comunicar com a sua igreja. Então nós queremos que Deus fale por mim, só cantou um louvor, 15 minutos de louvor, 20 ali, solta para a palavra. Negócio de oportunidade, canta. Então, olha, todo mundo na igreja tem oportunidade, menos Deus. Todo mundo na igreja tem oportunidade. No departamento, se cantou bonito, no departamento canta de novo. E Jesus, você já prestou atenção que Jesus, quando tá pegando na hora da palavra, dão 15 minutos para o pregador pregar, prega 15 minutos, e quando tá incendiando, e todo mundo vai lá, tá hora de acabar, viu? Jesus, tá bom, Jesus. Jesus, eu quero te interromper aqui, que tá bom. Você percebe que se tá no louvor, explode a igreja, o cantor pode cantar. Mas se na pregação se explode a igreja e tá passando o horário, o pregador não pode mais pregar. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é muita ironia, muita incongruência, muita incoerência, né, ministerial. Aí lá uma irmã cantou, e eu vejo muito isso nas igrejas, né? Canta, explodiu. Aí o líder vai, canta mais um, canta mais um. Aí canta, explode. Aí vamos ver o melhor momento da palavra, o melhor momento do culto, que é a palavra de Deus. Aí coloca 15 minutos. Aí quando tá pegando, quando a pepeta das revelações tá pegando o vento ali, e o pastor já fica trombudo já. Acaba o culto. É 9 horas. Ué, macho. Mas na hora da palavra, quando incendiou tudo, não estava assim incendiado. Quer dizer, na hora do louvor, quando alguém cantou um louvor que estava incendiando tudo, tu mandou cantar outro. Porque tu não manda continuar na palavra também? Parece que Jesus, olha, na hora do louvor, é a igreja que fala a Deus. É a igreja que oferece a Deus. É a igreja que se manifesta para Deus. Na hora da palavra, é Deus que se manifesta para a igreja. Então quer dizer que quando Deus se manifesta para a igreja é menos importante do que menos importante do que você prestar louvor a Ele. Quer dizer, quando Deus, para você dar louvor a Deus, para você cantar ali, pode estender os minutos, mas quando Deus quer falar, quando a meiga voz do Nazareno quer falar com a sua igreja, você vai inibir a voz de Deus. Não, tá bom, tudo com ordem e decência. Quer dizer que para cantar louvor, oportunidade não tem ordem e decência. Quer dizer que para deixar todo mundo cantar não tem ordem e decência, mas para poder, na hora da pregação, precisa de ordem e decência? Conversa fiada, rapaz. Toda igreja que valoriza mais os louvores e oportunidade do que a palavra de Deus é uma igreja que precisa se converter. É uma igreja desviada, é uma igreja que não ama Deus, não valoriza Deus e não valoriza a sua palavra. Se não valoriza a sua palavra, é uma igreja raquítica, como diz Gilberto, uma igreja raquítica, anões espirituais, mundanos, carnais, indiferentes, nervosos e iracundos. Uma igreja que precisa. Toda igreja, para mim, se não tiver 1 hora de palavra, onde eu vou na igreja, quando eles... Claro, o pregador não vai pregar 1 hora, 2 horas, mas ele precisa de um espaço bom. Penso que se ele pregar 30 minutos, 40 minutos, aí coloca o povo de pé, ele vai ministrar em alguns irmãos, entregar uma palavra ali individual para cada um, vai orar por cura, vai orar pelas famílias, ou algo do tipo. E se a gente não mudar a nossa dinâmica, e a oportunidade, não sei para que isso, separe um dia específico para isso, de oportunidade. Parece que todo mundo, pastores que são refém, são pastores que são refém de membros, de obreiro. Aí que se não der a oportunidade, ele vai se desviar. Que se desvie, já está desviado da igreja.
Sempre precisa de oportunidade, você precisa de atitude. Atitude gera oportunidade. Atitude gera oportunidade. Aí tem que dar para os irmãos cantar aqui, se expressar, dizer. Aí todo culto é aquela mesmice, tem culto que é chato, velho. Tem culto que a gente só falta cantar. Jesus, cadê você? Porque tem hora, tem culto que parece que a gente não vê Jesus. Porque todo mundo fala, menos Jesus. Todo mundo se expressa, menos Jesus. Todo mundo tem vez, menos Jesus. Tem irmão que vai lá, fala 15, 20 minutos, um monte de abobrinha. Jesus, eu gosto da tua vez. Só fala 10 minutos mesmo se quiser. E fala rápido, Jesus. Fala rápido, porque... Enfim. Então, cada situação é cada coisa que a gente fica pensando, onde é que nós chegamos, cara? Onde é que nós chegamos? Deixa eu ligar aqui a tomada aqui do computador aqui, porque senão vai descarregar. Onde é que nós viemos parar, Jesus? Enfim, vamos continuar aqui. Infelizmente, muitos não leem, pois o estudo é um árduo trabalho, como eu disse para você. O estudo é um árduo trabalho, filho. Ler dá trabalho. Olha só. Infelizmente, muitos não leem, pois o estudo é um árduo trabalho. Requer disposição, motivação e foco. Requer disposição, esteja disposto. Porque, ei, Sofia, sobe aí não. Tá bom, tá bom? Requer um árduo trabalho. O estudar dói, como eu falei para vocês. Requer disposição. Você tem que estar disposto, disponível ao estudo. Você tem que ter foco. Olha, um ateu com foco chega muito mais longe que um cristão sem foco. Um ateu com foco chega mais longe que um cristão sem foco. Entenda isso de uma vez por todas. Se você não tem foco, você não vai chegar a lugar nenhum. E todo crente precisa ter foco no que ele deseja, no que ele anseia. E disposição. E o Gilberto dá 3 situações aqui, que é foco, disposição e motivação. Foco, disposição e motivação. Porque se você não tiver foco, não tiver disposto e não tiver motivado para estudar, você não vai conseguir. E toda motivação, ela vem de duas vertentes, motivo e ação. Primeiro você tem que ter um motivo e depois agir. Então, se você não acha que estudar a palavra de Deus não te dá essa motivação, esse motivo para você agir, para você angariar ou buscar conhecimento, gente, só lamento. Todo estudante da Bíblia deve ser um exímio garimpeiro que busca as mais preciosas pepitas de ouro. Ora, as revelações mais sublimes estão no ato de nos aprofundarmos na meditação bíblica. As revelações mais sublimes. Olha, professor, então quer dizer que eu preciso, ter vários livros. Não, a Bíblia só por si só se explica. A Bíblia revela a Bíblia, essa é uma lei da hermenêutica, da homilética. A Bíblia revela a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia por si só se explica. Mas se você tiver condições de ter enciclopédias, comentários exegéticos, opa, melhor ainda, né, referências de concordância, isso aí vai te ajudar muito, porque para você não cometer gafe, mas o principal de tudo, você precisa fazer um curso teológico para você não cometer aquelas ratadas hermenêuticas, tá bom? Para você não proibir onde a Bíblia não proibiu e para você também não liberar onde a Bíblia não liberou. Como diz já um clichê, mas é verdade, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, a Bíblia, se você não tiver essa dinâmica, esse conhecimento panorâmico das Sagradas Escrituras, você vai cometer vários gafes, por isso que é importante você ter noção disso.
Nem todos procuram ser estudantes da Bíblia. Verifique se você possui as características necessárias para estudar a palavra com bênção. John MacArthur diz: você é salvo pela fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,14. Tem fome da palavra de Deus? 1 Pedro 2,2. Está buscando a palavra de Deus com diligência? Atos 17,11, que é onde os apóstolos buscavam com diligência. Está buscando santidade? 1 Pedro 1,14. Você é cheio do Espírito Santo? Colossenses 3,16. Então, se você não lê a palavra de Deus, você vai ser um raquítico na fé. Não tem como você... Por que o dentista é dentista? Porque ele estudou odontologia e ele pratica isso. Por que o advogado é advogado? Porque ele estudou direito e pratica isso. Por que o médico é médico? Porque fez medicina e pratica isso. E o crente, gente? O crente só é crente quando ele conhece o seu autor, o seu fabricante. Quem é teu fabricante? Como é teu fabricante? Como é o céu? Quais são as suas promessas? Quais são suas bênçãos? O que ele prometeu para nós? Então, tudo isso a gente vai encontrar na palavra de Deus. E a gente só vai achar se a gente garimpar. Isto é, se a gente ler. A igreja é o reflexo do líder. Muitos líderes não leem, pois não vêm. Muitos liderados não leem, olha só. A igreja é o reflexo do líder. E muitos liderados não leem, pois não vê seus líderes incentivando a leitura. Na verdade, há muitos líderes que jamais ofereceram um livro para os liderados lerem. Você já pensou comigo? Olha, se você nunca ofereceu nunca incentivou a tua igreja a ler, você como líder, como pastor, seu ministério é um fracasso. Se você nunca ofereceu um livro para sua igreja ler, seu ministério é um fracasso. E todo pastor é um fracasso quando ele está há 10 anos na igreja e não conseguiu formar obreiro. Porque ele não incentivou a igreja a ler. Não incentivou a igreja a estudar. Nunca deu um livro para a igreja. Conheço muitos assim. Conheço muitos assim. Então, se você não incentiva a tua igreja a ler, como líder, como pastor, teu ministério será um fracasso, meu. Ou já está um fracasso. Conheço muitos que nem ele mesmo lê, nem ele mesmo estuda e nem tão pouco incentiva a igreja dele a ler. Cara, que fracasso. Que ministério forreca. Então você tem que ler. Quer ter um ministério extraordinário. Ou tu vai ter um ministério extraordinário estudando, arregaçando as mangas mesmo e batalhando na árdua leitura. Ou tu vai ter um ministério vai forreca. Tu pode até ter dinheiro e fazer uma igreja bonita, mas não vai ter as pessoas capacitadas, as pessoas gabaritadas no teu ministério. O que tem de igreja bonita aí? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Porque requer estratégia. Requer esses mecanismos, esse entendimento, para você poder atrair as pessoas. O que atrai a pessoa é a palavra de Deus, uma vida reta, uma vida santa. Isso atrai as pessoas. O pastor da igreja deve sempre estar lendo um livro e falar para seus liderados sobre o livro. Mais importante que qualquer outro livro é o livro dos livros, a Bíblia. Todo líder deve motivar a igreja a ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Todo líder deve motivar a sua igreja a ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Mas como é que a igreja vai ler se nem ele lê? Como é que a igreja vai buscar se nem ele busca? Como é que a igreja vai entender se nem ele entende? Então não tem como. Uma igreja anã ministerial, uma igreja fraca, uma igreja furreca. Fazendo assim, a organização terá menos neófitos na fé. Terá uma igreja nutrida, sadia e blindada contra os ventos heréticos de doutrina. Portanto, muitos liderados não leem, porque a própria igreja, o próprio líder não lê. O próprio pastor não lê. Além do pastor não ler, não incentiva seus liderados a ler. Tem pastor que jamais, como eu disse, jamais deu um livro para os seus liderados. Jamais ofereceu um livro para a igreja. A igreja não o vê lendo. Pastor, fico pensando, como é que ele é pastor se ele não tem um livro de cabeceira, que é aquele livro que ele lê semanalmente?
Não tem pastor que não tira, pelo menos, no mínimo, 1 hora de leitura por dia, filho. E vai chegar a qualquer lugar, menos no lugar desejado, que é um ministério significativo. Então precisa ler. No ato da leitura, há uma riqueza insondável nisso. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus é progressiva. Para o Antônio Gilberto, sendo a Escritura a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. Não há no mundo quem a esgote a palavra de Deus. Portanto, nós aprendemos nessa aula, nesse módulo, que sem leitura você não terá um ministério significativo. Todo líder, além de ler, ele tem que incentivar seus liderados a ler. Ele tem que montar o seu exército. Quando eu olho para uma igreja que é cheia, mas quando eu olho para o altar e vejo o pastor que está sozinho, ele foi pastor da igreja, mas não foi formador de obreiro. Ele não foi treinador de obreiro. E é uma vergonha a pessoa ter 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 anos de ministério e você não tem um auxiliar ou um obreiro, você fracassou no seu ministério. Você tem que rever seus conceitos, você tem que começar a treinar obreiro, você tem que começar sucessor. Por quê? Existem dois tipos de ministério. O ministério de Moisés e o ministério de Elias. O Moisés deixou Josué, mas o Elias não deixou ninguém. Foi preciso o próprio Deus escolher o Eliseu para Elias. Já pensou? O Elias tinha uma escola de profetas, mas não tinha nenhum capacitado. O Elias não conseguiu treinar ninguém. O Elias não conseguiu treinar um obreiro. Já o Moisés treinou Josué. O Moisés capacitou Josué e tinha tantos outros ainda, além do Caleb, né? Tantos outros. Então, tem obreiros que é que nem também Eliseu. Eliseu treinou um obreiro banana, que foi o Geazi também, que fracassou no final. Por isso, mais importante do que ter uma boa liderança, é você, de ser um bom líder, é deixar um sucessor. E você precisa deixar um sucessor. Mas para deixar um sucessor, ele precisa copiar isso em você. Ele precisa ver que você é um obreiro que lê, que estuda, que busca a palavra de Deus, que busca bastante conhecimento. Se você não busca conhecimento, se você não é um estudante da palavra de Deus, você pode ser qualquer coisa, menos um pastor, menos um líder. Bom, portanto, essa é mais uma de nossa aula e até a próxima.